Manifestais, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja, conforme o Padre vos dizia, estamos iniciando o tempo santo, o tempo sagrado do Advento. Sempre é bom recordar que a palavra advento do latim, adventus em português, advento significa chegada. Então se fala do advento de alguém, estamos falando da chegada de alguém, no caso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste tempo santo, a igreja nos exorta à vigilância e a pensarmos mais ativamente sobre alguns aspectos a saber. Primeiro, sobre o nosso fim último, ou seja, o motivo pelo qual estamos nesta terra, que não pode ser outro senão ganhar o paraíso. As leituras vão nos dando esta tônica e nos ajudando a nos preparar bem, tanto para o Natal, quanto para o fim dos tempos, como para o dia do nosso encontro definitivo com nosso Senhor, que se dará por ocasião da nossa morte, que é uma das poucas certezas que temos nesta vida. E para tanto, queremos olhar pela luz do Espírito Santo para a sagrada liturgia de hoje e ver como o Senhor quer que nos preparemos para o seu Santo Natal e também para o nosso dia derradeiro nesta terra. Começamos com o conselho de São Paulo na sua carta aos Tessalonicenses, quando ele escreveu dizendo: enfim, meus irmãos, eis que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Essa é a frase de hoje. Fazei progressos ainda maiores. Na vida espiritual, quando a gente para por um momento, por um minuto, a gente vai parar ribanceira abaixo. Na nossa vida espiritual, dizia Monsenhor Jonas da Bibi,
É como se nós estivéssemos remando o barco da nossa vida com toda a força, só que nós estamos indo contra a correnteza. E você vai remando, remando e remando. E chega uma hora que o inimigo vem com o desânimo, que é a principal ferramenta que ele gosta de usar, e ele diz: para só um pouquinho. Você para por um instante, e quando você para de remar por um instante que seja, o barquinho da tua vida volta praticamente à estaca zero. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Se você ceder a essa ferramenta do maligno, que é o desânimo, e você cair nessa sedução: só hoje eu não vou rezar, porque eu cheguei muito cansado. Só nesse fim de semana eu não vou à missa, porque Deus entende. Eu vou deixar para me confessar numa próxima oportunidade. Você é a pessoa que está nesse barquinho e parou de remar por apenas 5 segundos. É incrível ver como a gente volta à estaca zero quando a gente relaxa na oração, na vigilância. Dizia o pensador: cuidado com o amanhã, porque ele tem a mania estranha de geralmente ser tarde demais. E o apóstolo diz: façam progressos ainda maiores. O que significa isso? Que na vida da graça, na espiritualidade, na vida da fé, a gente nunca pode se acomodar. A meta que Jesus nos deu é humanamente impossível. Olha só o que Cristo pediu a nós. Repitam com o Padre, por favor. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Alguém consegue ser perfeito igual o Pai? Igual Deus? Não é? Quem é perfeito como o Pai? Então, por que Ele nos pediu isto? Para que nunca a gente se contente com o grau de santidade a que chegou. Nunca esteja contente, satisfeito com o quanto você reza, com o quanto você crê, com o quanto você se penitencia. Sempre sinta-se nunca além, mas sempre aquém daquilo que Deus pede para você. Explico. É um ditado popular conhecido, nossa avó dizia muito e nossa mãe também. Vamos ver quem conhece esse ditado popular. À noite, todos os gatos... Sabia que vocês conhecem. É uma expressão popular da língua portuguesa que remete à ideia de que todas as coisas são semelhantes ou iguais no escuro. A escuridão, a baixa iluminação, a penumbra, é capaz de camuflar aspectos físicos que só são visíveis sob determinadas condições de luz. Ora, quanto mais próxima uma pessoa está de Deus, que é fonte de toda a luz, mais ela percebe as suas imperfeições e o quão distante ela está daquilo que Deus lhe pede, porque o parâmetro de comparação, nesse caso, é Deus. E já dizia São Miguel: quis ut Deus, quem como Deus. Agora, quanto mais distante uma pessoa está de Deus, menos ela percebe as suas imperfeições, mais santa ela se acha, mais perfeita ela se acha. Esta é a prova dos 9, para você saber se alguém está perto de Deus, para você saber se você está perto de Deus. Porque se você se sente um pecador, uma pecadora, parabéns. É sinal que a luz de Deus está mostrando para você quem você é. Agora, se você começa a se sentir melhor que os outros, superior aos outros, acha que reza mais que os outros, que é mais católico que os outros, e tem uns que acham que são até mais católicos que o Papa. Essa turma está longe de Deus e perto de Satanás. E quanto mais perto eu estou da luz, mais eu percebo as minhas imperfeições. Se eu tiver uma mancha na minha roupa e alguém colocar um holofote em mim, a mancha se evidencia. Agora, se tiver com a roupa suja num jantar, com luzes coloridas, né, na penumbra, as pessoas não perceberão que a minha roupa está suja. Tá certo? Então, quando diz assim, fazer progressos ainda maiores, significa nunca se contente com o nível de santidade a que você chegou. Sempre saiba que você está muito longe e peça para Deus a graça de melhorar cada vez mais. O venerável arcebispo Fulton Sheen dizia: Deus não nos ama porque somos valiosos.
mas somos valiosos, porque Deus nos ama. É o amor dele que nos torna joias raras. O falecido Padre Léo, que também está a caminho dos altares, dizia o seguinte: tudo que você ouvir falar mal de mim a meu respeito, pode acreditar, é verdade, e eu sou um pouco pior que isso. Quem disse foi o Padre Léo. Eu anotei aqui do jeitinho que ele falou. Aí ele disse: mas se eu fizer alguma coisa boa nesse mundo, e todo mundo começar a elogiar, dizia o Padre Léo, saibam que não fui eu. Foi a graça de Deus que em mim, apesar de quem eu sou, realizou. Então às vezes a gente vê, as pessoas ficam chateadas com a gente, né? E aí acha um monte de defeito, e vai achar muito, tanto em mim quanto em você. Achar muito. Então tudo que vocês ouvirem falar de defeito meu, é verdade e é um pouco pior. Agora, quando vocês escutarem, alguém se converteu com a pregação do padre, fulana levantou da UTI depois que o padre orou por ela, minha mãe sarou depois que o padre falou com ela, então vocês saibam que não era eu, era Deus, era a graça de Deus em mim. Isso vale para tudo em nossa vida. Por isso São Paulo vai dizer, nesse primeiro domingo do Advento, repitam por favor com o padre: fazei progressos ainda maiores. E agora nós vamos para a segunda parte da homilia do primeiro domingo do Advento, que são 4, né? Vamos lá. Então, sob a luz de Deus que nos ilumina e dissipa as nossas trevas, somos convidados nesse primeiro domingo do Advento a olhar para dentro de nós, nesse fim de ano civil que já se aproxima, e perceber quantas coisas devemos deixar que Deus mude e transforme em nós, e a palavra é luz que ilumina estas coisas que em nós precisam ser trabalhadas, transformadas, convertidas, curadas por nosso Senhor. E dentre as várias coisas que o Senhor pregou para nós hoje no Evangelho, Ele disse: tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis. E Ele nos apontou 3 coisas que nos tornam insensíveis a Deus e à vida eterna. E são 3 coisas que a gente não para prestar atenção, que a gente acha que é bobagem, mas não é. O Senhor disse: tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis. Vamos lá, diga comigo: por causa da gula, da embriaguez e das preocupações dessa vida, para que esse dia não caia como uma armadilha sobre vós. Então, vou ter que explicar isso. Vamos explicar. Então, de acordo com o nosso Senhor, o que nos insensibiliza para este dia final, que sobre muitos vai cair como uma arapuca, são 3 coisas. Repita comigo: a gula, a embriaguez e as preocupações desta vida. Então, por que o Senhor fala desses 3? Porque são anestésicos que nos desviam da rota. Dizia o filósofo: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Nós vivemos num mundo que a todo momento quer nos distrair. Tudo que você vê nesse mundo, desde as séries, aos filmes, aos shows, aos eventos esportivos, é para fazer com que você não olhe para dentro de você. Porque quem olha para dentro desperta. Quem olha para dentro percebe aquilo que está mal resolvido e que precisa ser curado por nosso Senhor. E não é agradável colocar o dedo na ferida, mas não tem outra forma de curá-la. Então o que nós buscamos na nossa sociedade? Entretenimento, muito lazer, muita diversão, porque eu tenho um medo tremendo de olhar para dentro de mim e perceber aquilo que precisa ser convertido, aquilo que precisa ser de reforma na minha vida. E a gente não olha para dentro, a gente está todo o tempo olhando para fora. E até quando estamos sozinhos, vamos botar uma Netflix, no carro vamos botar um som, porque eu não suporto olhar para dentro de mim.
E esses três aspectos nos insensibilizam. Primeiro, a gula, que ninguém mais dá bola e acha até engraçado, né? Existe uma alimentação nutricional. Nós somos o que comemos, né? A gente só come porcaria, nosso corpo e nossa pele vão para o mesmo caminho. A gente só joga lanche para dentro, né? A gente só joga pizza para dentro. Você vai chegar aos 60 arrebentado. É arrebentada e a culpa é tua, né? Porque o alimento deve nos dar prazer, mas a finalidade primeira do alimento não é o prazer. A finalidade primeira do alimento é a nutrição. E existe uma alimentação emocional. E o que é a alimentação emocional? Talvez seja o seu caso. Na alimentação emocional, a pessoa não come porque está com fome, mas por uma necessidade, ou ainda, e não por uma necessidade, eu diria, de fraqueza, de vitamina ou física, mas ela come para satisfazer necessidades emocionais. Comer é um comportamento que libera numerosos neurotransmissores, como a dopamina, e que nos faz ter a sensação de nos sentirmos bem. Por isso a gente também come. Não é só pela finalidade nutritiva, mas também pelo prazer. Certamente, essa necessidade de comer vem desencadeada por algum evento que nos afetou emocionalmente. Esses eventos podem ser o estresse no seu trabalho, uma má notícia que tirou o seu chão, ou um encontro ruim que você tenha tido, ou um rompimento com seu namorado ou namorada. Portanto, embora os sentimentos de culpa possam parecer mais tarde pela pessoa ter comido, a recompensa e a sensação imediata de bem-estar ajuda a pessoa a reduzir a ansiedade. Só que isso é um efeito placebo. Porque a longo prazo a pessoa vai fazendo daquilo uma muleta e ela vai adoecendo cada vez mais. E o que fazer então? Se você sofre de alimentação emocional, o que fazer? Se você é daqueles que comem compulsivamente, reze. Na hora de vontade de comer, beba água, bastante água. Parece bobagem, mas não é. Leia, se confesse, e se tudo isso ainda não ajudou, busque um bom terapeuta. E acima de tudo, seja honesto com você. Não minta para você. Porque um médico não pode fazer nada por um paciente que acha que está curado, quando não está. Eu preciso ter a honestidade de olhar para mim, Senhor, eu sou um cara, sou uma mulher que me alimento compulsivamente para resolver os meus problemas emocionais e eu estou adoecendo, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar a minha vida, e nesse tempo do advento, vem me ajudar, Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Atenção, queridos filhos e queridas filhas, repita comigo: todo excesso esconde uma falta. Vamos falar mais uma vez? A pessoa ri demais, excesso, não está bem. Chora demais, excesso, não está bem. Faz graça e piada com tudo, não está bem. Está dentro do carro com o som tinindo, que chega até a tremer o vitrô da nossa casa. Tum, tum, tum. Não está bem. Porque todo excesso esconde uma falta. Tudo que é demais não faz bem. Água em excesso mata a planta. Otimismo em excesso cega, te faz trouxa. E até amor em excesso sufoca. Precisamos nesse domingo olhar para nós e perceber tudo que está em excesso na nossa vida. Até dependência do outro. Dependência emocional do outro. Tudo em excesso não faz bem. Stalkear o outro. Tudo em excesso não faz bem. Outro anestésico citado por nosso Senhor, repita comigo: a embriaguez. Ainda ontem ouvi alguns pais de condomínios nobres dessa cidade relatando que a criançadinha de 14, 15 anos vão fazer seus rolês dentro do condomínio
E os rapazinhos chegam de mochila, né? E o que tem dentro da mochila? Uísque, vodka. Só que eles não têm maturidade emocional para beber ainda. Tem adulto que não tem. Você imagina, é criançada, né? E aí você já sabe o que acontece, né? Ah, mas como eles conseguem? De várias formas. O demônio é sagaz, é esperto, né? Pede para o Uber entrar no Extra, né? Ou no Carrefour e pegar a bebida e paga um pouquinho a mais, né? E assim vão fazendo. E aí, essa semana, uma menina que bebeu junto com os meninos entrou em coma alcoólico e era 1h, estava na Unimed, né? Tentando ser reanimada, né? E por aí vai, né? Por aí vai. O que está por detrás disso? Eu tenho meus traumas, a vida está pesada demais, eu não aguento mais a minha família, a minha casa, a minha vida, então eu preciso de um anestésico para suportar a dor e o peso de existir. A dor faz parte, minha gente, do nosso sistema de defesa. Você cresceu achando que a dor é uma coisa ruim. E eu vou te provar que a dor é uma coisa excelente. Por quê? Quando, por exemplo, expomos nossa pele, nossa mão ao calor do fogo, o nosso cérebro avisa com a dor que estamos correndo perigo. E num reflexo a gente tira a mão. Não é isso? Há pessoas que não sentem dor. São raras. É uma doença que se chama analgesia congênita. Porque quando você está com dor, você toma analgésico. Porque o analgésico vai tirar o quê? A dor. Portanto, sentir dor é muito importante. Porque a dor me avisa que alguma coisa não está legal. Porque a dor me avisa que eu preciso tomar uma providência. Quem sofre de analgesia congênita, pode acontecer de ter um corte profundo, ela não sente dor, ela não vê. E aquele corte profundo infecciona, gerando problemas cada vez maiores, podendo até evoluir a óbito. Então veja, um analgésico ajuda, mas não resolve o problema, porque ele age no sintoma e não na causa. Por que nós somos uma sociedade que se dopa com maconha, que é a cannabis? Não é? Legalize já, a turma fala, né? Não é isso? Por que a gente é uma sociedade que consome litros e litros de álcool? Porque a gente não suporta a existência, porque nós não estamos bem enquanto sociedade. E aí eu preciso de um analgésico que me faça suportar a dor de viver, até se perder e não conseguir mais sair do poço onde se caiu. E sempre vale a pena recordar que a pessoa que recorre a analgésico, que é bebida, a pessoa que se embriaga para esquecer a dor que traz dentro, ela vai precisar de doses cada vez maiores e cavalares, até chegar naquilo que muitos cantores e cantoras chegaram, que é overdose, a dose final, porque isso não resolve, porque age no sintoma, mas não age na causa. Eu preciso ir na causa, ser honesto comigo mesmo, olhar para mim e dizer, por que eu ajo sempre assim? Por que eu acabo machucando tanto as pessoas que gostam de mim? Por que eu vivo fugindo disso? Por que você que é mulher, por que eu escolho sempre pilantra e cafajeste? Por quê? Será que você não gosta de sabotar? Será que lá no fundo você se acostumou a sofrer e a sentir dor e inconscientemente você busca isso numa espiral que não tem fim? É preciso ter a coragem de olhar para dentro de si e dizer, vem Senhor Jesus e me ajuda, porque eu tenho esse problema e eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso ir na causa, eu preciso ser honesto comigo para que eu não viva com as mesmas atitudes, repetindo os mesmos erros de sempre. E para terminar, o último anestésico que nos dessensibiliza, repita com o padre, as preocupações desta vida. O beato Carlo Acutis, que morreu com 15 anos,
cujo corpo está intacto, lá em Assis, dizia uma coisa muito bonita para um menino de apenas 15 anos. Ele dizia: a tristeza é o olhar voltado para si. Quando você está triste, é porque você está olhando para você. E a felicidade é o olhar voltado para Jesus. É preciso que tenhamos olhos fixos em Jesus e não nos problemas. Até porque o obstáculo é aquilo que você começa a ver ou a enxergar quando você para de olhar para a meta, que é a vida eterna, que é o paraíso, que é chegar ao céu, que é levar sua família toda para lá. Problema todo mundo tem, mas nem todo mundo tem Jesus. O seu maior problema é olhar para o problema e não olhar para Cristo na cruz. A próxima vez que você ficar com dor de cabeça por causa dos seus problemas, tenha uma cruz com Jesus na sua casa e olhe para a cruz. A próxima vez que você não conseguir dormir de preocupação, pegue um crucifixo e olhe para a cruz. Você vai ver como as coisas mudam, porque o demônio, que não presta, quer que a gente olhe para os problemas para eles aumentarem ainda mais. Mas Maria Santíssima e o Espírito Santo querem que a gente aprenda a olhar para Jesus, olhos fixos no Senhor e não nos problemas. Senão, as preocupações dessa vida vão te insensibilizar e fazer com que você tire os olhos da meta, do foco, do alvo, que é o Senhor. Deus nos ajude hoje e nos dê uma poderosa vacina contra a insensibilidade causada pela gula, que é a alimentação emocional, pela embriaguez, que é a busca de analgésico para se resolver o problema da dor, e por fim, as preocupações com esse mundo e com esta vida que não nos levam a lugar nenhum, se a gente não aprender a olhar para Cristo, só nele, por Ele e para Ele. Assim seja. Amém. Ei, Senhor, a tua vinha, frutos mil te traz, Senhor, mas teu povo que caminha, mais que fruto é dom de amor.